Olá, turma. Professor Sami novamente. E eu trago hoje para vocês dois exemplos aplicados dentro de uma questão relacionada ao campo elétrico. Então, a primeira questão, nesse caso aqui é o nosso terceiro exemplo, ele fala assim, ó, que um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região uma intensidade de 3 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb, que a gente pede para determinar a intensidade da força elétrica, sabendo que a carga Qzinho, que é a carga de prova, vale menos 3 microcoulomb. A primeira coisa que nós temos que fazer é retirar os dados que a questão nos passou. Então vamos lá. Então, um campo elétrico apresenta em um ponto P uma intensidade, então ele me deu a intensidade desse campo elétrico. Então, a intensidade representada pelo E, a intensidade desse campo, é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Essa é a intensidade que ele me deu na questão. E ele pede para determinar a intensidade da força elétrica, ele quer que você ache a força elétrica. Então, vamos colocar uma interrogação nessa força elétrica. Sabendo que a minha carga de prova, Qzinho, vale menos 3 microcoulombs. Então, a questão me deu esses dados, tá? Me deu o valor do campo, me deu o valor da carga de prova e pediu para eu achar a força elétrica. Então, vamos lá descobrir essa força elétrica. Nós sabemos que o vetor campo elétrico, ele é dado pela divisão entre a força elétrica e o módulo da carga de prova. Então, essa formulazinha aqui é a que nós iremos usar nessa questão. Tudo bem? O campo elétrico ele me deu. Lembre-se que agora eu vou trocar letras por números. O campo elétrico ele me deu. Ele falou que esse campo elétrico vale 3 vezes 10 elevado a 5. Igual da minha fórmula. A força elétrica eu irei repetir, porque é o que a questão estará me pedindo, dividido pela minha carga de prova, tá? Que a minha carga de prova, nesse caso, é menos 3 microcoulombs. Então, módulo aqui. Professor, por que o Qzinho está em módulo? Porque essa carga elétrica ela pode ser negativa, e esse módulo vai anular o sinal negativo. O que era menos 3 microcoulombs vai passar a ser mais 3 microcoulombs. Um detalhe aqui também. Menos 3 microcoulomb é a mesma coisa do que menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Lembre-se que o microcoulomb ele é submúltiplo do coulomb. Tudo bem? Então, continuando aqui, ó. Então, eu vou ter 3 vezes 10 elevado a 5 vezes. Observe que o 3 microcoulombs, na verdade, 3 vezes 10 a menos 6, está dividindo, quando for passar para o outro lado, passa multiplicando. Lembre-se que o inverso da divisão é a multiplicação e o inverso da multiplicação é a divisão. Então, 3 vezes 10 a 5, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6, igual a força elétrica, que é o que nós queremos achar. Logo, a minha força elétrica ela será igual a 3 vezes 3 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, minha força elétrica ela será 3 vezes 3, que é igual a 9. Produto de potência de mesma base, nós sempre iremos conservar a base, ou seja, repetir a base e somar os expoentes. Eu tenho mais 5 menos 6. Logo, a minha força elétrica é igual a 9 vezes 10, sinais diferentes, um número é positivo e o outro é negativo, como vocês percebem aí. Eu conservo o sinal do maior número, que nesse caso é o 6, então quem acompanha ele é o negativo, e subtraio, faço uma subtração, 6 menos 5, que é igual a 1.
Então, a nossa força elétrica no exemplo 2 é 9 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Tudo bem? Tá? Qualquer coisa, você dá um pause aí no vídeo e vai fazendo devagar. Tá legal? Então vamos ao exemplo 3. O exemplo 3, ele é um exemplo muito simples, tá? Então a gente pede assim, calcule a intensidade do campo elétrico. Então pede para você calcular quanto vale esse campo elétrico, sabendo que a minha força elétrica é igual a 12 newtons, e ele também falou que a carga de prova, que é o Qzinho, vale 3 coulombs. Então esse foi os dados dados na questão. Então sabemos que o campo elétrico ele é igual à divisão entre a força elétrica e a carga de prova em módulos. Lembrando que esse módulo é só apenas para anular o sinal negativo, caso a minha carga de prova tenha. Então, meu campo elétrico ele é igual pela minha força elétrica, que vale 12, dividido pela minha carga de prova, que é igual a 3. Logo, meu campo elétrico é 12 dividido por 3, que é igual a 4 newton por coulomb. Então, essa é a intensidade do meu campo elétrico. Espero ter tirado as dúvidas de vocês ou ajudado vocês aí na atividade de vocês.